destruir o oponente uma vez, mas falhou. Agora quer atacar novamente. Coincidentemente, Roman é alguém que nunca tem medo de ninguém. Esta festa acontecerá em 2 semanas. E ele pediu a Hans que enviasse uma resposta à família Barco dizendo que ele definitivamente participaria. Na manhã seguinte, Hans levou Kevin para ver Roman. Também não se esqueceu de lembrá-lo de não ficar muito surpreso ao ver a nova aparência do jovem mestre. Mas quando viu, Kevin ainda ficou atordoado por alguns segundos. Não apenas sua aparência mudou, mas o temperamento de Roman também melhorou um nível, fazendo com que Kevin não conseguisse deixar de se surpreender. Como vai? Ao ver Kevin chegar, Roman parou de praticar sua espada e tomou a iniciativa de falar primeiro. Assim, jovem mestre, estou acostumado com tudo aqui. Nesse momento, Kevin parecia tenso. Mas sempre me pergunto por que estou aqui. Não tenho certeza se posso ajudar você. Isso é algo que Kevin vem pensando a semana toda. Antes, ele jurou que sua vida pertenceria a Roman se o jovem mestre protegesse sua família. Mas depois de chegar à mansão de Mitri, Kevin começou a duvidar novamente se uma pessoa comum como ele tinha algo a contribuir. Coincidentemente, Roman também ligou para Kevin hoje sobre esse assunto. Este foi o dia em que ele decidiu qual papel Kevin desempenharia em sua vida. No entanto, ele não queria decidir seu próprio caminho. Em vez disso, Roman dá a Kevin 2 escolhas. Primeiro, se ele tem medo de segurar uma espada e derramar sangue, então não há necessidade de se tornar sua espada no campo de batalha. Em vez disso, Kevin pode seguir Hans e aprender a ser um servo perfeito. Apenas fique por aí trabalhando na mansão. Segundo, Kevin se tornará a espada de Roman e protegerá seu mestre. Isso parecia difícil, pois ele nunca havia segurado uma espada antes. Além disso, se ele decidir embarcar neste caminho, Roman terá que testar sua vontade através da tortura. O primeiro é o método de esmagamento dos membros. Como o nome sugere, esse método causa dor extrema, como se ossos e músculos estivessem sendo esmagados. Se ele conseguir superar isso, Kevin provará ser digno e merecedor o suficiente para ficar ao lado de Roman. O segundo método é ele pegar a espada de Roman e cortar seus próprios membros. Em situações de automutilação extrema, a força é liberada. Kevin pode se tornar forte e possuir uma velocidade inigualável. Em sua vida anterior, o demônio interior também se transformou de um andarilho de rua em um dos 4 reis celestiais por sua própria vontade. Agora, Roman queria usar esse método para testar Kevin. A pessoa que ele viu tinha alguma semelhança com o diabo. Seja qual for a sua escolha, aproveitaremos ao máximo seu valor. Como eu uso você depende de você. As palavras de Roman ecoaram, mas os ouvidos de Kevin estavam zumbindo. Ao se deparar com essa escolha perigosa e importante, muitas lembranças de sua infância passaram por sua mente. Kevin nasceu em uma casa em ruínas que poderia desabar a qualquer momento, perto do castelo de Mitri. Quando criança, ele teve que fazer de tudo com o pai para sobreviver. Então, conforme foi crescendo, Kevin aprendeu a fazer quase tudo. No entanto, sua vida permaneceu estagnada. Até enfrentou a intimidação de pessoas mais fortes, como a Bland Fanggang. Kevin entendeu há muito tempo que esta é uma vida para os fracos. É por isso que ele nunca ousou esquecer aquele dia fatídico. O dia em que o jovem mestre Roman Dmitri usou um galho seco para derrotar uma gangue de presas de sangue na rua. Esse poder incrível cativou Kevin completamente. Ele pegou a espada do chão, trêmulo. Kevin não entendia como cortar seus próprios membros o ajudaria. Mas enquanto isso puder torná-lo mais forte, ajudá-lo a escapar de sua atual vida miserável e possuir poderes como Roman, ele fará isso. A lâmina brilhante em sua mão deixou Kevin extremamente nervoso. Dizer que ele não estava com medo seria mentira. Ele respirou fundo e então, com quase toda a coragem que tinha na vida, ergueu sua espada. Eu farei. Em outro desenvolvimento, também há pessoas inquietas. Esse é o Chris. Ele decidiu deixar a ordem dos cavaleiros e seguir o jovem mestre. Mas Roman respondeu a essa decisão desaparecendo por uma semana, deixando Chris muito preocupado. Hoje, quando pegou Hans, Chris perguntou ansiosamente onde estava o jovem mestre. Como resultado, Roman foi descoberto conversando com Kevin e foi instruído a não deixar ninguém entrar. O humor de Chris não estava muito bom, como se uma concubina tivesse caído em desgraça de repente. Quem é Kevin? Nesse momento, o grito de Kevin veio da área de prática de espadas. Sangue respingou na lâmina e ele caiu no chão. Naquela noite, Hans ficou horrorizado ao ver a espada manchada de sangue. Jovem mestre, quando você se machucou? Não há nada com que se preocupar, estou bem. Por que não é meu sangue? Pela primeira vez, Hans viu um sorriso satisfeito no rosto de seu jovem mestre. Claro, Roman não tem a habilidade mágica de fazer o braço de Kevin crescer novamente. Então ele não vai deixar que ele corte a própria mão. No momento em que Kevin estava prestes a cortar o próprio braço, Roman o trouxe para a ilusão através do feitiço do demônio. Na ilusão, tudo acontecerá como se fosse real, inclusive a dor. Mas, na realidade, essas coisas não acontecem. A imprudência de Kevin foi testemunhada em primeira mão por Roman.
Ele balançou a espada e tocou o pulso antes de entrar na ilusão. Se o feitiço de Roman enfraquecer um pouco, ou um pouco mais tarde, Kevin teria cortado a própria mão. Por meio deste evento, seu valor foi afirmado. Roman agora tem duas cartas muito valiosas em mãos, Kevin e Chris. Faltam 2 semanas para a festa e 6 meses para a guerra começar. Ele teve que aproveitar esse tempo para ensinar-lhes muitas coisas novas. No dia seguinte, quando Kevin se acalmou, Roman lhe ensinou a magia de aumento de mana. Esta não é uma técnica comum, mas uma magia que o demônio furioso usou. Embora poderoso, também é muito perigoso, pois pode corroer a alma do usuário. Aqueles que dominam a magia de aprimoramento de mana podem exercer um poder incrível em meio a uma dor extrema. E Roman deu a Kevin um teste desses. Em sua vida anterior, o demônio furioso era o braço direito de Roman. Ele dominou essa magia apesar de suportar dor extrema. Agora ele encontrou alguém como ele, o jovem Kevin. Mas antes de lhe ensinar a técnica de aprimoramento de mana, Roman não se esqueceu de lembrá-lo de algumas frases. À medida que o feitiço progride, a dor suportada se torna cada vez mais intensa. É claro que ele também tinha seus próprios motivos para ensinar essa magia a Kevin. Porque esta é a maneira mais rápida de ensinar o básico a um adolescente que não sabe nada sobre mana. Se ele dominar o aprimoramento de mana, Kevin será completamente capaz de proteger tudo ao seu redor. Ao ouvir isso, os olhos de Kevin brilharam. Para ele, Roman era como um deus descido do céu. Ele não apenas o salvou das surras, como também destruiu as presas de sangue e protegeu sua família. Agora ensine-lhe magia. A gratidão de Kevin foi tão grande que não há palavras para descrever, mas junto com isso vem uma grande preocupação. Mestre, por que você confia em mim? Jurei dar minha vida por você, mas eu não lhe mostrei nada. Posso fugir depois de aprender essa magia? É compreensível que Kevin esteja se perguntando, mas Roman não respondeu, dando-lhe mais um dia de descanso antes do treinamento oficial. Pensando bem, em sua vida passada, o demônio interior também lhe fez uma pergunta semelhante e ele não respondeu nenhuma delas. Porque Roman sabia que Kevin nunca o trairia. Assim como o demônio interno anterior, quando se tornou mais forte. Eles aprenderão o preço de trair o diabo. Na manhã seguinte, a primeira aula começou. Mas estranhamente, Roman não ensinou nada avançado a Kevin. Em vez disso, ele lhe ensinou técnicas básicas de esgrima. Isso deixou Chris um pouco desconfortável. Chris não sabia onde um garoto estranho apareceu e chamou toda a atenção do jovem mestre. Isso fez com que Roman ignorasse Chris e não lhe ensinasse nada. Chris seguiu Roman porque queria ficar mais forte rapidamente. Mas com Roman tratando como se não existisse, Chris começou a ficar impaciente. Brandir uma espada ao lado de um mestre é ainda melhor. Devo implorar ao meu mestre para me aceitar de volta? Chris se espreguiçou cansado. Mas pensando no que Roman me disse antes, ele sentiu que deveria esperar um pouco mais. E então Chris engoliu sua raiva. No dia seguinte, ainda fui ver Roman ensinar Kevin a esgrima. E então no dia seguinte, e muitos dias depois disso, Roman ainda não mostra sinais de que vai ensinar Chris. Finalmente, ele explodiu. Mestre Roman, estou seguindo você há 2 semanas. Ele passou a primeira semana em reclusão. Então ele me empurrou para o lado para treinar esse pirralho. Se você fez isso porque fui rude com você em primeiro lugar, peço sinceras desculpas. Então, por favor, me ensine também. Estou confiante de que posso aprender qualquer coisa que você ensinar. Chris despejou sua frustração como um rap. Roman, no entanto, permaneceu imóvel. Eu não te disse? Apenas me observe e aprenda. Chris engasgou. Roman realmente tinha dito isso. Mas ele não achava que isso fosse literalmente verdade. Acontece que Chris foi ignorado nas últimas 2 semanas porque Roman realmente nomeou. Deixá-lo observar e aprender comigo? Parecendo entender as preocupações de Chris. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Roman explicou primeiro. Eu sei, cada um tem uma maneira diferente de aprender. Assim como Kevin, ele não sabe de nada. Então até que ele alcance um certo sucesso, Roman precisa guiá-lo do início ao fim. Mas Chris era diferente, não importa o que ele lhe ensinasse. Chris apenas se forçava a memorizá-lo sem tentar entendê-lo. Então você quer que eu continue observando você? Não, Roman respondeu. Então jogou uma espada de madeira para Chris. Enquanto ainda estava confuso, Roman fez um pedido ainda mais chocante. Era Chris tendo uma partida com Kevin. Esse pedido deixou ambos boquiabertos. Além disso, isso parecia um insulto a Chris, já que ele já era um cavaleiro aura de 2 estrelas. Kevin é apenas um garoto que não sabe nada sobre esgrima humana. Nesta partida, mesmo que Kevin fosse meu oponente, seja seu oponente, eu vou ensiná-lo a derrotar você. Basicamente, Kevin é meu clone. Se você ainda acha que está certo depois desta partida, eu vou lhe ensinar pessoalmente. Chris tentou conter sua raiva. Uma série de maldições começou a ecoar em sua cabeça, todas dirigidas a Roman, é claro. Mas como ele queria provar seu valor, Chris finalmente aceitou essa partida. Vá em frente. Aqui,
Vou provar a você que não sou alguém que pode ser derrotado. Então, um cavaleiro aura de 2 estrelas e um jovem aprendiz entraram na arena. Roman estava atrás de Kevin, como esperado. Assim que ele subiu no palco, os membros do jovem estavam tremendo. Roman então escolheu suas palavras para encorajá-lo. Eu sei que você está em desvantagem, mas se você perder essa batalha, o que você perde? Nada. Há inúmeras pessoas neste mundo mais fortes que você. Os piratas que oprimiram sua família pela força, ou Chris. Você está ansioso para derrotá-lo para obter meu reconhecimento. Eles não são diferentes. Então você vai ficar aí parado e aceitar tudo o tempo todo? As palavras de Roman pareciam ter atingido o ponto fraco de Kevin, ativando instantaneamente seu espírito de luta. Kevin levantou a espada, assumindo uma postura defensiva, o que só deixou Chris mais irritado. Ele nunca imaginou que teria que lutar contra um novato como esse. Além disso, os olhos do oponente estavam cheios de vitalidade, como se ele tivesse uma chance de vencer. Se Roman quisesse domá-lo com esta partida, então Chris decidiu não deixá-lo ter a chance de fazer isso. Assim que as 2 primeiras palavras foram gritadas, Chris, carregado de muita raiva, avançou em direção ao oponente. E contra sua velocidade e força avassaladoras, Kevin não era páreo, isso estava claro como o dia. No entanto, isso só é verdade quando 2 pessoas lutam sozinhas. Nesta luta, Kevin tem Roman apoiando por trás. Pouco antes de começarem a brigar, ele ouviu uma voz em sua cabeça. Defenda-se na frente com sua espada. Chris vai dar um golpe. Esta é a voz de Roman. Ele estava mostrando cada movimento do jogo para Kevin. Com essa orientação, Kevin bloqueou com sucesso o primeiro ataque de Chris. Roman continuou instruindo-o a dar um passo para o lado e mirar no peito de Chris enquanto o oponente se preparava para chutar. Roman previu o movimento que Chris faria, mas Kevin não conseguiu reagir a tempo. No final, ele ainda foi atingido por Chris e caiu de costas no chão. Roman disse para ele se levantar e continuar lutando. Enquanto isso, continuarei usando a transmissão sonora para guiá-lo silenciosamente. Pule para a direita rapidamente. Kevin não teve tempo de pensar, ele fez isso imediatamente. E essa esquiva para a direita o ajudou a evitar o próximo ataque de Chris. Chris também pareceu surpreso ao ver Kevin escapar. Virando-se e mirando direto no peito esquerdo do oponente, Kevin obedientemente seguiu o exemplo. Com a orientação de Roman e os conceitos básicos que ele aprendeu na semana passada, o ataque de Kevin também deixou Chris cauteloso. No entanto, aqui, Chris ainda é aquele com muito mais experiência em combate. Então, Kevin apenas contra-atacou e levou outro chute. Ele colocou as mãos no peito, tentando conter a dor. Chris de fato havia exposto uma abertura agora, mas infelizmente a espada de Kevin foi balançada muito lentamente, então ela foi contra-atacada. Bloqueando o golpe de cima, a voz de Roman ecoou em sua cabeça novamente, e Kevin reflexivamente levantou sua espada para bloquear. Sob grande pressão do oponente, Roman o instruiu a desviar para a direita para escapar, mas antes que Kevin pudesse segui-lo, ele recebeu outra joelhada bem no rosto. O sangramento nasal continuava e a dor o deixava tonto. Quanto a Chris, ele também estava bastante exausto. Chris não sabia nada sobre Roman usar mana para transmitir som ao oponente, então a resistência de Kevin surpreendeu Chris. Roman observava atentamente de lado. Ele também sabia que Kevin não era páreo para Chris, pois seu corpo não conseguia acompanhar suas instruções. Enquanto isso, Chris reagiu bem rápido, mas essa situação também foi muito interessante. Deste lado, Kevin estava lutando para se levantar novamente. Apesar da surra dolorosa, ele ficou bastante animado ao ver que o jovem mestre Roman estava no controle absoluto da partida. Porque mesmo que o oponente fosse um cavaleiro aura de 2 estrelas, Roman ainda conseguia compreender cada movimento com precisão. Kevin também percebeu rapidamente que o problema estava em seu corpo. E se ele pudesse fazer exatamente como Roman instruiu, derrotar Chris seria perfeitamente possível. Chris agora não passa de um fantoche segurado na palma da mão de Roman, e Roman o controla à vontade. Quanto a Kevin, esse jovem é o que tem mais tenacidade. Mesmo tendo sido espancado até a morte, ele ainda teve forças para se levantar. A cada vez, Kevin sentia que se adaptava um pouco mais às instruções de Roman. Isso gradualmente deixou Chris louco. Apesar de tentar derrotar o oponente, Kevin continuou a desviar dos ataques, chegando até a contra-atacar em momentos cruciais. Seria difícil acreditar se isso fosse apenas uma coincidência. Por outro lado, Kevin estava muito feliz. Até mesmo Chris, que é considerado o gênio mais destacado dos cavaleiros da família Dimitri, não está imune à superioridade de Roman. Experimentando a classe de seu mestre, Kevin sentiu ainda mais que seguir Roman era absolutamente a coisa certa a fazer. Naquele momento, ele jurou que esta seria a pessoa que ele adoraria para sempre como seu mestre. E não importa que bobagem Roman diga, ele ouvirá cegamente. O desejo de Kevin de se tornar a espada nas mãos de Roman ficou mais forte. Ele entendeu que a chave para fazer isso era ter uma vontade mais forte do que qualquer outra pessoa. Kevin apertou a espada na mão, continuando a avançar para essa batalha desigual.
É claro que a falta de velocidade não pode ser compensada em 1 ou 2 dias, muito menos em algumas horas de partida. Apesar da orientação de Romain, Kevin ainda estava muito atrás de Chris. Os dois lutaram assim por um longo tempo, até que Kevin foi espancado a ponto de ficar com o rosto preto. Chris realmente não queria mais lutar, porque se continuasse, parte do corpo de Kevin poderia ficar incapacitada. É uma pena que o adversário seja tão imprudente a ponto de arriscar a própria vida. Mesmo gravemente ferido, Kevin não tinha intenção de parar. No final, a teimosia de Kevin só deixou Chris mais irritado. Se essa é realmente sua intenção, eu lhe darei o que você quer. A partir de agora, toda vez que você olhar para seu braço deformado, você se arrependerá. Chris avançou, mirando direto no braço esquerdo de Kevin. Mas o momento em que ele avançou a toda velocidade também foi o momento em que ele expôs seu peito. Romain não apenas guiou Kevin para desviar do ataque. Em vez disso, peça para ele avançar e atacar com toda a sua força. Chris não tinha a mínima noção da ousadia da outra parte. Ele cambaleou para o lado, evitando por pouco o golpe. Mas por causa disso, Chris perdeu o controle da situação. Tudo ainda não havia acabado. Enquanto Chris ainda não havia recuperado o equilíbrio, Kevin continuou a atacar agressivamente. Aos olhos de Chris, foi apenas um ataque grosseiro e cheio de oportunidades. Com sua rica experiência de combate, ele naturalmente errou o ataque. Chris queria contra-atacar, mas Kevin bloqueou. A posição atual inadvertidamente coloca Chris em desvantagem. Quando Romain pensou que Kevin havia conseguido, Chris adivinhou a próxima direção de ataque do oponente. Ele colocou toda a sua força em um golpe final. A espada na mão de Kevin foi lançada para longe, e ele estava oficialmente caído no chão. O humor de Romain estava bastante complicado, aparentemente um tanto satisfeito. Chris imaginou que o segundo ataque de Kevin foi apenas uma finta e contra-atacou com sucesso. Você venceu. Como prometido, a partir de amanhã eu pessoalmente vou te ensinar. A escolha é sua. Romain disse, então levou Kevin inconsciente para longe. No final daquela tarde, Chris voltou para seu quarto de muito mau humor. Por que decidi lutar contra aquele estagiário? Chris murmurou. Vencer aquela partida foi inútil. Não só foi uma perda de tempo, mas também foi perdido no último minuto. Sim, Chris sentiu que tinha perdido, mesmo tendo nocauteado Kevin. Mas o ataque final de Kevin foi idêntico ao que custou a Chris sua luta de sparring com Romain 2 semanas antes. Foi um dia que ele nunca esqueceria. Sem essa experiência com Romain, ele sentiu que teria dificuldade em derrotar Kevin naquela situação. Foi uma história engraçada, mas graças a uma luta com Romain 2 semanas atrás, Chris conseguiu derrotar um novato. Haha, ele soltou uma risada autodepreciativa. Ele cresceu só com essa experiência? Na manhã seguinte, Chris chegou ao campo de treinamento muito cedo, embora mal tivesse dormido na noite anterior, pois estava muito ocupado pensando. Depois de pensar um pouco, Chris tomou uma decisão e quis chegar cedo para contar a Romain que ele não precisa de nenhum ensinamento. Em vez disso, Chris queria encontrar uma maneira de ficar mais forte simplesmente observando Romain. Chris sentiu que realmente tinha conseguido no treino de ontem. Ele pensou que Romain não ajudaria Kevin. Mas, pensando bem, era impossível para Kevin executar golpes e bloqueios sozinho com habilidade. Pensando bem, Romain orientar Kevin naquela partida de treino também criou uma oportunidade para Chris lidar com a situação e crescer por conta própria. Romain não era mais o mestre fracassado que Chris conheceu. Embora não se saiba exatamente o que aconteceu, mas Chris sabia que Romain havia alcançado um reino que nem mesmo o capitão Jonathan conseguia alcançar. Observá-lo e aprender com ele é iluminar-se observando-o. De qualquer forma, o que você aprende sozinho será lembrado por mais tempo do que o que é ensinado por outros. É por isso que Chris tomou essa decisão. Romain também parecia feliz ao ver que havia entendido. Então ele continuou sua carreira ensinando Kevin manualmente. Chris continuou parado ao lado e observando os dois. O tempo passou novamente e chegou o dia da festa social promovida pela família Barco. Uma longa viagem de volta, mas quase acabando. Desta vez parece um pouco diferente. Uma semana antes do evento social, todo mundo estava falando, ouviu, sobre Romain Dimitri. Ouvi dizer que o noivado dele com a família Lawrence foi rompido. Ouviu-se uma gargalhada. Era claramente culpa da família Lawrence. Um jovem continuou, de acordo com o anúncio do Visconde. Isso foi só uma desculpa. Talvez ele tenha sentido pena de sua preciosa filha depois de ver aquele idiota do Dimitri. Em outro lugar, uma senhora segurando uma xícara de chá disse, mas romper o noivado quando a guerra com Barco está tão perto? Outro palpite. Isso significa apenas que o filho mais velho da família Dimitri é pior do que os rumores dizem. Os servos também fofocaram. Também ouvi dizer que ele derrotou a gangue Bland Funk. Mas essa é apenas a maneira deles de salvar as aparências depois de serem rejeitados. Em outro lugar, uma risada alta ecoou por toda a mansão. Anthony disse em voz alta, não acredito que Romain realmente rompeu esse noivado, ele é muito fácil de manipular. Ele levantou o copo. Romain aceitou o convite para a próxima festa?
Seu servo respondeu, sim, recebemos a carta de participação de Dmitri. Anthony sorriu maliciosamente. Bom, está tudo indo bem. Ele franziu os lábios. Estou realmente ansioso pela semana que vem. Fazia tempo que não ficava tão animado para uma festa. No dia da festa social, Roman ligou pensativamente para Hans. Eu realmente tenho que usar isso? Hans explicou. Esta é a primeira festa de reunião formal desde que você rompeu o noivado. Não posso deixar você se vestir casualmente. Hans falou longamente. Roman só conseguiu permanecer em silêncio, mas a expressão de Hans ficou séria. Tenho certeza de que você não ignorará esta obra-prima. Hans perguntou seriamente. Mas onde foi que eu coloquei todo o meu esforço nisso? Parece que ele acertou em cheio para Roman. Roman estava desamparado. Ok, eu vou usar. Isso deixou Hans feliz. Eu sabia que você diria isso. Em outro lugar, Chris parecia estar ficando irritado. Ele perguntou com uma cara séria. Por que ele está atrasado? Nesse ritmo, o jovem mestre chegará primeiro. De longe, Kevin gritou. Sinto muito. Ele rapidamente explicou. Ainda não estou acostumado a usar armadura. Chris balançou a cabeça desamparadamente. Como você ficou assim? Kevin respondeu, confuso. Isso porque nenhuma armadura serve em mim, nem mesmo na forja. Chris suou, pensando, mesmo tendo a ajuda do jovem mestre, ainda não consigo acreditar que quase perdi para um cara desses. Kevin reclamou do capacete. Chris viu isso e só conseguiu ficar insatisfeito. Ele disse sério, ouça com atenção. Chris avisou, nós dois somos os servos do Lorde, e também o rosto de Dmitri. Sua reputação será decidida com base em nossas ações. Não seja imprudente, você tem que ter cuidado com suas palavras. Kevin obedeceu rapidamente. Certo, vou manter isso em mente, senhor cavaleiro. Isso fez Chris se sentir um pouco feliz. Ok, pergunte-me se você não entender alguma coisa. Kevin agradeceu. Obrigado, senhor cavaleiro. Chris lembrou com raiva. Seu capacete está inclinado de novo, fazendo Kevin se assustar e gritar. A cena muda para um castelo. Música melodiosa está por toda parte, misturada à conversa das pessoas no banquete. Um homem tomando seu vinho perguntou, Roman realmente virá hoje? Não acredito que ele se juntou ao partido de Barco depois de romper um casamento político que ele estava tentando manter, ele disse presunçosamente. Ele fez isso sabendo muito bem que Barco estava de olho em Lawrence. Uma garota parada ali perto falou, é por isso que as pessoas o chamam de idiota. Se ele tivesse algum senso, ele teria ficado com uma das duas famílias. A outra pessoa continuou, a posição de Dmitri foi abalada por causa de Roman. Embora Dmitri seja a família mais poderosa do Nordeste, eles ainda são gananciosos em querer manter seu relacionamento com a família Barco. Mas pelo menos ele se juntaria para compensar seu erro. Havia alguém daquele lado que os observava. Sofia se perguntou, que tipo de pessoa é Roman Dmitri? A pessoa ao lado dele respondeu, você saberá quando conhecer. Ele é uma visão terrível. Não vale a pena olhar, porque ele é muito baixo. Ele zombou, e a maneira como ele presunçosamente afirmou ser o filho mais velho da família Dmitri. A pessoa oposta também criticou. Até eu daria um jeito de romper o noivado se fosse mulher. De repente, o mordomo pigarreou e interrompeu a multidão. O filho mais velho da família Dmitri. A porta se abriu e Roman entrou. Ele entrou na festa com o rosto cheio de confiança. Todos ali voltaram os olhos para ele. Eles estavam todos falando. É Roman Dmitri. Ele está tão diferente de antes. Isso é inacreditável. O que aconteceu com o cabelo dele? Sofia olhou para ele atentamente por um momento. Depois se aproximou de Roman. Sofia disse, é uma honra conhecê-lo. Ela abaixou a cabeça e se apresentou. Eu sou Sofia, da família Grissel. Humildemente, ela disse, você provavelmente nunca ouviu falar da nossa família. Embora não sejamos uma família excepcional. Mas meu pai, o barão Grissel, dedicou sua vida ao Império Cairo. Roman sorriu e respondeu, conheço muito bem a família Grissel. O que surpreendeu Sofia? Você realmente conhece a família Grissel? Roman respondeu, como poderíamos não conhecer uma família que existe há séculos? Ele se lembrou das palavras do mordomo. Estas são as informações de todos os clãs do Nordeste que você solicitou. Então Hans se perguntou, mas por que você quer ver tudo isso de repente? Roman respondeu, já que estarei presente na festa como representante da minha família. Então pelo menos deveríamos nos equipar com alguma cortesia básica. Devemos lembrar a história de cada pessoa que conhecemos, bem como sua herança. Para conquistar o coração dos outros é preciso fazer um esforço proporcional. Ele pensou consigo mesmo, isso é especialmente verdade para mim, o chamado idiota da família Dmitri. Superficialmente, ele disse, essa não é a família que tem influência no Nordeste há muito tempo? A madeira da família Grissel é famosa por sua alta qualidade no Império Cairo. Ouvi dizer que seu irmão conseguiu sentir mana. Roman expressou sua sinceridade, parabenizo sinceramente seu irmão por essa conquista. Os dois conversaram alegremente, surpreendendo os outros. O que é isso?
Um homem se aproximou rapidamente e começou uma conversa. Olá, Lord Roman Dmitri, sou mana da família Volume. Roman sorriu levemente. Sou recebido pelo filho mais velho da família Volume. Roman elogiou. O Barão Volume não teve conquistas gloriosas na última guerra? Fiquei muito tocado quando li sobre isso. Mana corou e respondeu. Sou muito grato que você pense assim. Outros também querem ser amigáveis. Uma garota se aproximou e cumprimentou. Já faz muito tempo, Lord Roman, você mudou muito. Roman sorriu. Comparada a mim, a senhorita Eris ainda é bonita. Roman foi direto ao ponto. Como está sua mãe? Ouvi dizer que ela não tem se sentido bem ultimamente. Dmitri se beneficiou muito do nosso acordo. A família Eros também recebeu muito apoio de Dmitri há cerca de 10 anos. Sou realmente grato por sua boa vontade para conosco. Ambos os lados conversaram muito bem. Um jovem falou, Lord Roman, parece que o julguei mal. Eu costumava pensar que você era inacessível porque você sempre estava distante. Roman sorriu. Eu também quero beber um pouco de vinho, mas parece que tenho que me abster um pouco. O mordomo da festa se aproximou e gritou, Lord Roman. Ele passou a mensagem. O jovem mestre convida você para a sala dos fundos. Ao ouvir isso, o rosto de Roman escureceu levemente. Ele pensou, parece que está na hora de descobrir quem está mexendo comigo. A cena muda para fora do palácio. Chris olha ao redor. Notou que outras famílias tinham muitos cavaleiros como seus servos. Kevin se perguntou, Senhor Cavaleiro, o que é uma festa social? Chris lembrou, nunca teremos a chance de entrar lá. Então não se preocupe. Ei, seu capacete está torto de novo. Algumas pessoas ao redor os notaram. O que há de errado com ele? Outro falou, ouvi dizer que ele era criado de Roman Dmitri. Eles olharam para os dois, enquanto Chris calmamente disse a Kevin, não ligue para eles, mas eles fazem piadas, é engraçado. Uma pessoa foi dura, ouvi dizer que Roman Dmitri era o filho mais velho negligenciado. Mas, inesperadamente, ele trouxe consigo um homem que não conseguia nem segurar uma espada direito como sua comitiva. Chris calmamente disse a Kevin, ignore-os. Os outros disseram sarcasticamente, o que você esperava? Era tudo que Dmitri era capaz de fazer. Kevin não aguentava mais. A festa aconteceu em um ambiente movimentado e aristocrático. Roman estava no meio da multidão na festa. Seus olhos estavam fixos, vazios, à frente. Acontece que o que chamou sua atenção foi uma linda garota de cabelos dourados sorrindo e conversando. O sorriso dela era realmente lindo, como se iluminasse o ambiente ao redor. Anthony se aproximou e colocou o braço em volta dele, perguntando significativamente, para quem você está olhando tão atentamente? Roman? Ele ficou um pouco assustado e se virou para cumprimentar. Anthony? Parado ali perto, Roman perguntou suavemente, você conhece aquela moça loira ali? Anthony ficou um pouco surpreso. O que você quer dizer? Você não a conhece? Ela era a senhorita Flora. Sim, a garota loira com o sorriso brilhante que fazia seu coração palpitar. Roman lembrou-se do nome Flora Lawrence. Seu rosto estava vermelho e seu coração batia forte. Esse era Roman Dmitri de muitos anos atrás. Mas agora Baek Jeong-yuk no corpo de Roman mudou muito. A porta do quarto se abriu ligeiramente. Roman com cabelos platinados em trajes nobres reais entrou, ouvindo o chamado de seu amigo. Aqui, Roman. Anthony estava sentado na cadeira, com a aparência inalterada. Quando viu Roman gritou animadamente. O que você tem feito enquanto estou fora? Finalmente encontrando a pessoa que procurava, Roman secretamente se alegrou. Então essa pessoa é Anthony Barco. Anthony sentou-se em frente a Roman e o convidou a sentar. Ouvi dizer que você mudou. Mas eu não esperava que você mudasse tanto. Sente-se aqui e me conte tudo. Roman olhou ao redor antes de se sentar e notou que ainda havia algumas taças de vinho e suco de frutas pela metade. Ele avaliou silenciosamente. Ainda há alguns vestígios mostrando que alguém esteve aqui. Uma garrafa de vinho vazia estava no pé da mesa, reforçando ainda mais a crença de que alguém tinha acabado de passar por ali. Roman pensou. O verdadeiro motivo pelo qual ele os expulsou antes de eu chegar foi porque ele tinha algum segredo que queria me contar. Roman riu. Se for esse o caso, eu deveria deixá-lo mais confortável. Então ele respondeu suavemente. Eu também não tenho certeza. Ele sentou-se na cadeira, apoiando confortavelmente os braços no apoio de braço, e conversou com Anthony. Gastei muito dinheiro para me trocar. E agora eu mudo todos os dias sem fazer nada. O rosto de Roman se abriu em um leve sorriso. Mas estou feliz em poder vê-lo novamente. Anthony não respondeu. Seus olhos esmeralda brilhavam com uma estranheza indecifrável. Então ele rapidamente recuperou seu olhar travesso, serviu rapidamente uma taça de vinho e continuou falando. Acho que eu simplesmente não conseguia pensar positivamente. Honestamente, não sei o que você estava pensando naquela época. Roman pegou a taça de vinho, repetindo suavemente suas palavras. Naquela época. Anthony riu, relembrando a história desagradável. Quando você... Ele foi forçado a escolher entre um casamento político com os Lawrence e nossa amizade. Fui pego com meu primo no armazém. Sério.
Ele contou a história, acrescentando alguns comentários vagos que deixaram Roman um pouco desconfortável. Enquanto Roman permanecia em silêncio, Anthony continuou, sem esconder seu desprezo. De fato, segredos são guardados em festas sociais. Mas eu ainda não esperava que você fosse tão longe antes do seu casamento. Anthony sorriu levemente e perguntou a opinião de Roman. Então você aceitaria meu convite para esta festa como uma confirmação de que concorda com minha proposta? Manterei esse assunto confidencial. Sem esperar pelo consentimento de Roman, Anthony presumiu que ele estava apenas fazendo um anúncio. Então ele sugeriu diretamente, então vamos discutir o casamento entre você e a família Barco. Os olhos roxos de Roman brilharam em confusão enquanto ele tentava relembrar memórias relacionadas a esses eventos. Em sua mente ele pensou, o casamento com a família Barco? Memórias do passado pareciam se repetir diante de seus olhos. Apareceu uma imagem do jovem Roman Dmitri parado em frente ao quarto de Anthony. Ele ficou ali por um longo tempo, olhando para seus sapatos e se perguntando, eu traí Anthony Barco? Roman olhou para a porta que o separava da verdade que ele estava prestes a enfrentar e rezou antes de se casar politicamente com a família Lawrence. Roman reuniu coragem, agarrou a maçaneta da porta e se encorajou. Não posso evitar isso para sempre. Aproveitarei esta oportunidade para consertar o relacionamento entre nossas duas famílias. Roman abriu a porta e entrou, vendo Anthony sentado na cadeira, parecendo feliz. Você está atrasado, Roman. Venha aqui e sente-se. Sentada ao lado dele estava uma menina mais nova. Anthony disse rapidamente, deixe-me apresentá-la, está Emily Barco. Minha prima Emily disse olá, prazer em conhecê-lo, Sr. Roman. Ele ficou um pouco surpreso e gaguejou, eu sou Roman. Anthony educadamente sugeriu, não seria bom se ela tomasse uma bebida conosco? Esta era a primeira vez que ela estava ali, então ela só conseguia andar sozinha. Emily sentou-se ao lado dele, com as mãos cerradas em tensão, e Roman concordou prontamente. Claro, ela faz parte da sua família. Emily timidamente serviu vinho na taça de sua prima. Anthony a corrigiu. Emily, você tem que servir vinho para Roman também. Roman ouviu isso e rapidamente acenou com a mão. Tudo bem, eu mesmo posso servir. Ao ouvir isso, Anthony olhou feio. Desgraçado, você está se gabando de que vai se casar? Roman murmurou. Anthony, sobre isso. Mas Anthony interrompeu rapidamente com uma voz suave. Não se preocupe, a família Barco não terá mais nada a ver com a família Lawrence de agora em diante. Roman acreditou imediatamente quando ouviu. Seu rosto se iluminou. Sua voz animada. Sério? Anthony sorriu como se estivesse confortando um irmão mais novo. Então você não precisa mais se forçar, apenas beba confortavelmente. Roman, ingênuo e pensando que todos os mal-entendidos haviam sido esclarecidos, aceitou alegremente a taça de vinho das mãos de Anthony. Ele fechou os olhos e bebeu a taça de vinho com alegria e excitação. Seus olhos se fecharam de alegria, mas gradualmente escureceram. Na escuridão, sons vagos soaram. E Roman de repente sentiu uma dor de cabeça lancinante. Tentando abrir os olhos pesados, ele se perguntou, onde é esse lugar? Roman acordou e se viu deitado na cama ao lado de uma garota, de costas. Ambos estavam nus. Ele ainda não havia formado seus pensamentos, sentindo-se apenas confuso e perplexo. De jeito nenhum. O que diabos está acontecendo? Roman ainda estava em choque quando o grito de Anthony veio do lado de fora da porta, fazendo-o pular de surpresa. Anthony olhou para Roman com olhos raivosos, como se quisesse comê-lo vivo. O que você fez? Roman entrou em pânico e gaguejou. Não, isso. Ele olhou para a garota deitada imóvel ao seu lado e se lembrou da última cena antes de perder a consciência, a taça de vinho. Ele murmurou como uma alma perdida. Isso, não consigo lembrar de nada. A luz fraca da vela. O quarto mergulhou na escuridão, e Anthony disse lentamente, ouça com atenção, Roman. Anthony estava sentado na cadeira, com as mãos entrelaçadas e o tom de voz perigoso. Não é da minha conta com quem você tem um caso, mas você tocou na senhorita Barco. Roman sentou-se encolhido do lado oposto, ouvindo cada ameaça. Não posso deixar as coisas acontecerem assim. Diante do trêmulo romano, Antônio disse arrogantemente, vou lhe dar duas escolhas, ou eu exponho a verdade para que você possa ficar em paz, ou... Anthony enfatizou a segunda opção, deixando Roman pálido de medo. Você deve se casar com um descendente da família Barco para restaurar nosso relacionamento. Anthony ameaçou. O que você acabou de fazer me deixou muito bravo. Mas se você se tornar um membro do Barco, eu vou me acalmar e te perdoar. Roman sentou-se tremendo como se estivesse sendo julgado por seus erros. Anthony continuou, com a voz ameaçadora. Agora, o que você vai escolher? Esse foi o passado que Roman vivenciou. E agora? Bic John Wick estava relembrando essa memória. Ele pensou consigo mesmo. Então foi isso que aconteceu. Todas as peças estão no lugar. Se o casamento acabou porque Roman manchou a honra da família Barco, então a honra da família Dmitri cairá ao fundo do poço. Ambas as famílias receberam críticas públicas. Roman parecia não ter confiança para enfrentar a ira de seu pai.
Mas ele não podia escolher outro caminho. Porque ele realmente amava Flora e não queria desistir do casamento que tanto trabalhou para estabelecer. Nem queria manchar sua reputação. Romain olhou pensativo para a taça de vinho em sua mão. No final, ele escolheu a morte como uma fuga, esperando que sua morte resolvesse tudo. Pensando nisso, ele inclinou a cabeça para trás e bebeu a taça de vinho. Pensou consigo mesmo, uma pessoa fraca, nunca realizou nada na vida. Esse é Romain Dimitri. No corpo de Romain, ele secretamente sentiu pena, que miserável e patético. Vendo que Romain permanecia em silêncio, Anthony insistiu. Por que você está hesitando, Romain? A conexão entre nossas duas casas pode abalar toda a região Nordeste. Anthony falava cada vez mais entusiasticamente sobre sua ambição. Ninguém pode nos enfrentar. Você pode utilizar o poder da família Barco no Nordeste. Não há razão para recusar. No clímax, Romain interrompeu de repente com uma frase provocativa. É só isso? Anthony foi interrompido de repente, ligeiramente surpreso, só teve tempo de soltar um suspiro. Romain colocou o copo vazio na mesa e perguntou novamente. Devo aceitar um casamento político só por esse motivo? Anthony levantou-se de um salto, zangado. Você entendeu errado. Isso não é uma opção. Se você recusar, anunciarei o incidente no armazém para o mundo inteiro. Como você acha que a reputação da família Dimitri será afetada? Pense bem se você quer viver de cabeça erguida. Assim que Anthony terminou de falar, Romain bateu o pé na mesa, fazendo um grande estrondo, silenciando Anthony. Anthony ficou surpreso com a atitude de Romain, completamente diferente do garoto tímido que ele havia intimidado facilmente antes. Romain cruzou as pernas e disse arrogantemente. Quantas vezes tenho que dizer isso até você entender? Não havia necessidade de a família Dimitri aceitar a oferta da família Barco por um motivo tão patético. Lá fora, a festa ainda estava a todo vapor. Todos conversavam alegremente, o ambiente era animado. A senhorita Sophie estava conversando alegremente quando de repente viu Romain. Romain saiu calmamente, e ela o chamou de volta. Senhor Romain, onde você estava? Romain sorriu. Só preciso resolver algumas coisas. Talvez eu tenha que sair mais cedo para isso. Sofia sentiu-se um pouco arrependida depois de ouvir isso. O quê? Sério? A festa acabou de começar. Você deveria ficar um pouco mais. Romain recusou com tato e um sorriso. Desculpe, isso é urgente. Todos ao redor ouviram isso. Cada um deles disse educadamente. Senhor Romain? Sério? Desculpe, ainda tenho muita coisa para lhe contar. Romain respondeu. Eu também. Conversaremos mais tarde, se tivermos oportunidade. Então ele rapidamente se despediu de todos e saiu. Ao sair da festa, ele ouviu gritos. Retire o que você disse, seu bastardo. Ele imediatamente prestou atenção naquele som. Ouvia-se barulho vindo da área lotada de cavaleiros seguindo as moças e os jovens mestres de várias famílias. Uma discussão acalorada fez Romain se virar. Um cavaleiro teve seu capacete arrancado da cabeça. Um grito alto soou. Kevin, fazendo com que um garoto ruivo caísse no chão. Um tom sarcástico direcionado a Kevin. O que você esperava? Esse é o nível de Dimitri. Kevin se virou com um olhar irritado. Chris ao lado dele falou. Espere aí, Kevin. Os dois cavaleiros barcos se entreolharam e então se revezaram zombando. O que ele estava pensando? Fazendo de um pirralho como esse seu guarda-costas. O capacete dele nem cabia na cabeça dele. Eles ficaram em volta de Kevin, rindo. Parecia que o garoto tinha acabado de pegar um chapéu aleatório e se autodenominou guarda-costas. Que engraçado. Chris ao lado dele protestou com raiva. Os cavaleiros barcos são treinados em combate verbal em vez de esgrima? O outro respondeu arrogantemente. Quem sabe? Ele disse enquanto pressionava a mão na cabeça de Kevin. Mesmo sem treinamento, minha esgrima ainda é melhor que a desse garoto. Kevin franziu os lábios diante das palavras zombeteiras do cavaleiro. É por isso que todos chamam seu jovem mestre Dimitri de tolo. Kevin abaixou a cabeça e ordenou com voz firme. Retire o que disse. O jovem mestre Romain não merece ser chamado assim. Ele agarrou a mão do cavaleiro e gritou um aviso. Retire o que você disse, seu bastardo. O cavaleiro ficou bravo e deu um forte tapa no rosto de Kevin. Como você ousa? O chapéu de Kevin foi levado pelo vento. Chris gritou ansiosamente, pretendendo sacar sua espada para lidar com isso. Mas ele fez uma pausa, cheio de desconforto porque seu oponente era um cavaleiro barco. A família Dimitri está atualmente em conflito com a família Barco. O rosto de Chris mostrava preocupação óbvia, pensando que se ele causasse problemas ali, o jovem mestre estaria em apuros. E toda a família Dimitri estará implicada. Kevin sentou-se lentamente, levantou a cabeça e disse, eu sou o cavaleiro de Saint-Romain. Seu rosto estava vermelho do tapa que levou agora. Ele cerrou os dentes e disse, não quero lutar com vocês, falsos cavaleiros. O cavaleiro estalou a língua e riu, então levantou a mão para dar outro tapa em Kevin. Bem, vamos ver quanto tempo você consegue manter esse orgulho. Mas uma mão apareceu e segurou sua mão com força. O cavaleiro ficou surpreso, Kevin ficou surpreso e Chris ao lado dele ficou igualmente surpreso.
Roman segurou firmemente a mão do cavaleiro, e Kevin exclamou, jovem mestre. Roman se virou para olhar o cavaleiro com olhos frios. Antes que ele pudesse reagir, Roman lhe deu um forte tapa no rosto. O deixou atordoado. Ele tocou o rosto que tinha acabado de levar um tapa, atordoado. O que foi isso? Acabei de levar um tapa? Nem tive tempo de reagir. Ele não tinha terminado a frase quando Roman lhe deu outro tapa. Um idiota como você. O cavaleiro não conseguia acreditar, tentou se manter firme e estava prestes a dizer algo. Mas antes que ele pudesse abrir a boca, Roman lhe deu outro tapa. Desta vez, ele só conseguiu murmurar algumas palavras antes de Roman acertá-lo em cheio na cabeça. Seu rosto queimava de dor e ele ainda não havia recuperado a consciência. Como se estivesse prestes a chorar, Roman ordenou, você, com os olhos frios, levante o rosto. Nesse momento, Anthony estava sentado em seu quarto, com o rosto pálido. Droga! O que diabos aconteceu, Roman? Anthony relembrou a conversa entre ele e Roman. O que estou dizendo é que você tem que assumir a responsabilidade por suas ações em relação à nossa jovem. Pedir casamento a um descendente de barco não seria uma opção muito melhor do que ter que hipotecar seus bens? Esta é a última misericórdia que posso lhe dar. Se você não aceitar, você cometeu um erro irreparável. Roman apenas sorriu sarcasticamente. Faça o que quiser, eu também já fui chamado de idiota. Mesmo que houvesse um ou dois rumores falsos sobre minha maldade, isso não mudaria nada. E talvez você devesse se comportar. Anthony não conseguia acreditar no que acabará de ouvir. O quê? Roman disse severamente. Escolhi romper o noivado porque eu queria, não porque tinha medo de suas ameaças. De qualquer forma, seu desejo foi atendido quando a família Dmitri deu as costas à família Lawrence. Mas agora você está me ameaçando. Como devo reagir? Roman continuou, com a voz fria. Devo ajudar a família Lawrence a causar problemas para a família Barco? O rosto de Anthony empalideceu, e Roman continuou. Para aliviar meu ódio por você? Roman havia calculado cuidadosamente, conhecendo bem a família Barco. Entender seus vínculos com o governo central e sua influência inegável. Mas esse poder só se deve a essa conexão, em termos de riqueza e poder reais. A família mais forte do Nordeste é Dmitri, não Barco. Roman olhou Anthony diretamente nos olhos, fazendo-o tremer. Agora, o que você vai fazer? Anthony abaixou a cabeça, sem ousar olhar para cima. Se este assunto terminasse aqui, você não vai mais interferir em assuntos envolvendo a família Lawrence, vai? Roman respondeu, exatamente. Anthony gaguejou. Bem, então vamos terminar isso aqui. Lembrando daquela conversa, Anthony ainda não conseguia acreditar. Roman havia mudado. Ele tremia de medo, sentindo claramente que não apenas a aparência de Roman, mas também suas ações, olhos e tom de voz eram aterrorizantes. Roman não era mais o idiota que conhecia, ele havia se tornado uma pessoa completamente diferente. O que aconteceu com ele? Enquanto ele pensava, uma voz soou, jovem mestre, assustando, não me incomode agora. O homem lá fora hesitou e então relatou, mas senhor, o senhor Roman e seus cavaleiros estão lá fora. As pessoas estavam agitadas. O cavaleiro estava ajoelhado diante de Roman, implorando profusamente, por favor, senhor, por favor, me perdoe, eu nunca mais farei isso, por favor. Kevin se adiantou para aconselhar, jovem mestre, acho que você já o derrotou o suficiente. Chris também falou, isso mesmo, por favor, reconsidere seu relacionamento com a família Barco e termine isso aqui. A expressão de Roman não mudou, sou eu quem decide se ele já teve o suficiente. Mesmo que ele morresse, esse seria o preço que ele teria que pagar por suas palavras e ações. De repente, a voz alta de Anthony soou. O que isso significa? Anthony criticou. Roman, embora seja o filho mais velho da família Dmitri, não vou te perdoar se você não se desculpar pelo seu comportamento rude agora. Roman olhou para ele friamente. Por que eu deveria me desculpar? Ele olhou para o cavaleiro com o rosto inchado. Esse cara me caluniou e tocou no povo da família Dmitri. Roman virou-se para Anthony e perguntou. Anthony, você realmente acha que sou eu quem está errado? Anthony repreendeu. Mesmo assim, você foi longe demais. Roman respondeu sem hesitar. Demais? Eu não te disse. Meu rancor pessoal pode destruir nosso relacionamento e ambas as famílias. As palavras de Roman fizeram Anthony empalidecer. A partir de hoje, ele deveria reconsiderar seu comportamento. Roman chegou perto do rosto dele e ameaçou. Não tenho muita paciência. Agora decido o que você fará. A ameaça de Roman ecoou em sua cabeça. Roman, devo ajudar a família Lawrence a atrapalhar a família Barco? O coração de Anthony estava cheio de ódio, mas na superfície ele ainda abaixou a cabeça e admitiu. Certo, você fez a coisa certa. Roman riu presunçosamente, ouvindo Anthony continuar. Vou deixá-lo receber a punição apropriada. Roman se virou, sorrindo gentilmente. Somos realmente bons amigos, não somos. Ele se posicionou na frente do cavaleiro, então acenou com a mão e ordenou friamente. Cerre os dentes. Um estrondo alto fez o cavaleiro desmaiar, e todos correram para levá-lo embora.
Todos admitem que Roman era um tolo que não merecia respeito antes. Apesar de ser membro da casa Dmitri, a família mais poderosa do Nordeste, Roman se virou e gritou, Chris, Kevin, vamos para casa. Todos olharam para ele com horror, mas agora, não há escolha a não ser aceitar a verdade, que o idiota que eles conheceram não existia